Olá, para você que não me conhece, eu sou Felipe Silva, CEO da Growth Market. Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês como criar um departamento, né? Como organizar o seu departamento comercial dentro de um sistema de gestão, beleza? Fica com a gente até o final desse vídeo, garanto que vai agregar na tua vida. Bora pro vídeo, solta uma vinhetinha aí pra gente já entrar aquecido. Vamos embora. Amazing, waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm... Então vamos lá, galera. O primeiro passo é o seguinte. Depois eu vou dar uma outra aula sobre hierarquia dentro do ClickUp. O que é hierarquia? Basicamente, aqui a gente trabalha com, né, tem essa área de trabalho, né? Aqui a gente pode separar por área de trabalho, né? Dentro dessa área de trabalho a gente tem as workspaces. Dentro dessas workspaces a gente vai ter as pastas e dentro das pastas as listas, tá? Então, isso nos dá a oportunidade aí de organizar de diversas formas diferentes. É conteúdo inacabável, vamos dizer assim. O que acontece? Aqui eu decidi organizar eu tenho a minha workspace chamada de MKT Assessoria, ou seja, tudo que envolve dentro da minha empresa de assessoria vai ficar aqui dentro. Então, por exemplo, cada departamento aqui dentro vai ser um setor, né? Então, hoje nós vamos construir o setor comercial. Então, para criar aqui, ó, é bem simples. Você vem dentro aqui, né? Adicionar espaço. Você está dentro da sua área de trabalho, você vem adicionar uma workspace. Também é uma área de trabalho. Não sei se essa área de trabalho aqui chama outro nome. Depois na aula de hierarquia eu vou dar mais detalhes sobre isso. Mas basicamente eu tenho aqui as minhas workspaces. Para adicionar outra workspace, eu venho aqui em adicionar, né, dou um nome e vou seguindo. Mas como eu já criei aqui, já tenho criado, nós vamos seguir. Então aqui dentro eu vou criar uma pasta chamada comercial, certo? Vai ser dentro dessa pasta onde nós vamos estruturar o nosso setor comercial. Beleza, então vamos lá. Criada a pasta comercial, o que acontece? Aqui eu vou ter que estruturar as minhas listas, né? Então ele já vem com uma lista aqui, eu nunca uso isso, apago. Gosto de começar do zero. E aqui eu tenho a minha pasta comercial. O que acontece? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é começar a agregar as listas que diz respeito ao comercial. Então, aqui a gente vai agregar, eu já vou começar a criar aqui, vamos colocar aqui o primeiro passo de uma área comercial, né? Aqui a gente utiliza prospectos, onde a gente vai agregar todos os prospectos aqui dentro, tá? Primeiro eu vou criar, depois a gente mexe nos status. Vocês vão vendo aí que é bem intuitivo, bem legal de fazer. Eu até gosto muito, tá? Depois da lista prospectos, a gente adiciona outra lista aqui chamada vendidos. Porque depois que é vendido, tem outro processo depois que é vendido, tá? Vendidos, de vendidos a gente põe os que foram perdidos, vem outro processo também, perdidos, e aí a gente põe outros dois aqui, que é o script, os nossos scripts de venda. Tudo que é script de venda nós vamos adicionar aqui dentro. E aí nós conseguimos linkar qual foi o script de venda utilizado. Ou seja, depois a gente vai conseguir saber qual que é o script de venda que está mais funcionando. E ir otimizando para ter cada vez mais. Ou seja, você vai trabalhar sempre em cima de dados, né? O script que está mais funcionando, ou aquele que não está funcionando tão bem, você vai desmiuçar ali para ver o que está acontecendo e tudo mais. A gente consegue vincular os scripts de venda aos prospectos, ou seja, eu utilizei esse script X, script Y,
né? E aí a gente vai conseguir saber qual que é a abordagem que mais funciona, né, para os nossos processos de prospecção e venda, tá? E por último aqui eu vou adicionar aqui uma lista de relatórios. Aqui eu vou controlar todos os relatórios respectivos aos meses aí, tá? Eu só vou organizar aqui a ordem. Aqui, relatório por último. Aqui eu gosto de dar uma cor, sempre coloco verde, mas você pode adicionar a cor que quiser e ainda assim adicionar aqui um nome, né? Ou seja, você pode colocar tal pasta está em andamento e tal, então isso é para outra aula, mas clicar para ele dar diversas funcionalidades para a gente estar utilizando, a gente consegue fazer muita coisa dentro dele. Então sempre coloco aqui verde, até sumiu daqui inclusive, adicionar outra cor aqui, ó, alterar a cor, verde, salvar. Então venho aqui colocando a corzinha verde em todos, fica melhor de identificar aqui cada lista. Certo. Aqui eu tenho, para você ver que aqui foi formada uma hierarquia. Então, tenho dentro da minha workspace, eu tenho um departamento. A workspace é como se fosse o meu projeto. Então, aqui é a minha empresa que trabalha com assessoria. Então, dentro dessa empresa que trabalha com assessoria, tem os departamentos. Então, dentro de cada departamento tem as suas funções ali, né? Então, dentro de cada departamento, nós vamos descrever as listas relacionadas a cada função. Por exemplo, prospecção, vendas, recuperação, script de venda e tudo mais, tá? Isso serve para qualquer tipo de departamento, é por isso que é legal entender bem a hierarquia dentro da ferramenta, que a gente consegue montar qualquer tipo de gestão para qualquer empresa, certo? Então, vamos lá, o que acontece aqui? Eu tenho minha área de trabalho, meu workspace, que é de assessoria. Dentro dessa workspace eu tenho o meu departamento comercial, certo? Dentro desse departamento comercial nós temos os prospectos, os que foram vendidos, né? Dentro de cada uma dessa lista aqui existe um processo a seguir, que eu já vou mostrar também. Então tem os vendidos, os perdidos, os scripts e os relatórios. Aqui, agora nós vamos começar a configurar aqui os prospectos, né? Então a primeira coisa que a gente configura dentro de uma lista é os status. Aqui a gente pode criar modelos, né, que vão ficar salvos para cada setor, para cada departamento, né? Aqui eu posso criar um novo modelo ou não, né? Então assim, é sempre legal criar o modelo daquele setor, daquele departamento, você salvar esse modelo, porque sempre que você for criar de novo ele está ali salvo, né? E aí o que tiver de atualização, você só vai atualizando e vai salvando. Isso vai facilitar muito a nossa vida daí para frente, tá? Então, dentro dos prospectos, quais são, né, os status necessários aí para a gente ter um departamento aí, o pessoal que vai cuidar dessa parte da prospecção, quais são os status que a gente precisa listar aqui, tá? Então é o seguinte, primeiro, eu sempre coloco aqui caixa de entrada. Todo novo prospecto ele vem para cá, para a caixa de entrada, tá? Daí a gente vai decidir o que a gente vai fazer com ele. Então aqui nós temos primeiro contato. Depois do primeiro contato, pode ter a reunião agendada. Depois da reunião agendada, proposta enviada. Depois, vendido ou perdido. E aqui por último, encerrado. O que acontece? Aqui nós temos os status de ativo. Toda tarefa que está em andamento, está ativa. Aqui são as tarefas de concluído. Ou seja, tudo que já foi concluído. E por último a gente tem o status de fechado, que é toda tarefa que quando a gente encerra ela, fecha, ela sai da nossa linha de visualização. Então ela fica ocultada e se a gente quiser a gente pode consultar, mas ela fica ocultada da lista de visualização. Ou seja, a gente vai sempre enxugando o nosso quadro para não se perder. Então aqui, ó, eu gosto sempre de mudar as cores, né? Usando a psicologia das cores, que no caso, vermelhinho,
aqui, vermelho para vendido já não funciona, seria verdinho. Para perdido, vermelho. Reunião agendada, aqui a gente pode utilizar um amarelo. Proposta enviada, um laranja. E primeiro contato pode ser um azulzinho, assim. Pronto, então aqui, status de concluído. Ou vendido, ou perdido, certo? E encerrado. Pronto, aqui eu já tenho os status que eu preciso. Caso eu perceba alguma coisa no meio do caminho que eu precise atualizar no meu sistema, é só abrir aqui, vir fazer a atualização. E lembrando, vou até salvar aqui esse modelo, ó. Modelo teste prospecção. Então, ó, salvei o modelo. Toda vez que eu precisar, esse modelo vai estar aqui, certo? Então, depois de criado aqui os status, o que acontece? A gente dá um salvar. Pronto. E aqui eu já vou ter os meus status todo configurado. Então, vou adicionar aqui, ó, de teste, 5 listas. E agora a gente vai para a parte das configurações de cada um elemento desse aqui é uma tarefa. Então a gente precisa configurar aqui todas as informações que nós vamos precisar para começar o processo. O que acontece? Aqui, primeiro passo de tudo, lembrando que cada um desse aqui é um prospect. Peraí, deixa eu me organizar aqui. Certo. Então, lembrando que cada um desses é um prospecto, então nós precisamos dos dados, né? E vou lançar outra aula ensinando como você criar uma lista de prospecção, tá? Como que se cria uma lista de prospecção para você conseguir gerenciar esses clientes, entrar em contato e tudo mais. E como que é que a gente faz essa qualificação de leads. É uma parada bem legal. Vai sair uma próxima aula sobre isso, tá? Então o que acontece? Aqui são os meus prospectos, agora eu preciso organizar, certo? Então aqui ele já me dá por padrão um responsável, uma data final e a prioridade para me definir aqui. Beleza. Então, para começar, eu vou já começar a estruturar aqui. Eu deixo sempre também comentários, tá? Prioridade já está aqui, os comentários já estão aqui. Eu gosto de deixar também o nome do proprietário, para isso eu deixo um campo personalizado. Vem aqui em texto. Adiciono aqui. Já adicionou aqui, tá vendo? Certo. Gosto de saber também o nicho. Para isso nós vamos adicionar uma lista suspensa. Nicho. E aqui nós vamos adicionar os nichos aqui dentro. Por exemplo, energia solar. Posso dar uma cor também. Colocar aqui farmácia. Farmácia, eu vou dar um azulzinho. Posso pôr aqui loja de roupa masculina. Posso dar outra cor aqui, amarelo, talvez. Certo? Então aqui eu vou listar todos os nichos que eu estou prospectando, tá? Então, adiciona a coluna. Já está aqui nicho. Vou clicar aqui, eu já posso escolher. Se eu quiser alterar, tem que adicionar / editar opções. Então posso adicionar um novo ou editar aquilo que eu já tenho aqui, beleza? Agora, eu gosto de saber também o Instagram. Para isso nós vamos usar um campo de site. Que nós vamos colocar Instagram. Certo? E aí eu deixo todo o Instagram da empresa aqui. Já de bate pronto. Outro campo. Nesse caso vai ser um site mesmo. O site do cliente aqui. Então aqui é só copiar o link aqui, ó. Copiar e colar o link aqui. Mesma coisa com o Instagram, né? Basicamente fica www.instagram.com/ o arroba da pessoa, por exemplo. Growth Market. Se eu clicar aqui, vai me levar para o Instagram da Growth.
certo? Então você pode ver que aqui na URL fica assim, ó, instagram.com/e o arroba, certo? Top. Então deixa eu só remover aqui. Site, beleza, vamos dar sequência. Aqui eu gosto também de pôr a região. Então, opa, desculpa. Aqui no caso a gente vai utilizar um campo de local, tá? E aqui eu posso renomear para região, para saber qual que é a região que nós estamos prospectando nesse momento. E aqui, por fim, nós vamos adicionar aqui mais duas informações importantíssimas, que no caso seria uma de data, e aqui eu vou colocar reunião de apresentação. Reunião de apresentação, e aí, aqui, como eu havia falado anteriormente sobre os scripts, aqui nós vamos adicionar uma coluna de tarefas, né? Aí aqui tem relacionado a qualquer tarefa do espaço de trabalho ou tarefas de uma lista específica. Eu quero uma tarefas de uma lista específica, vou selecionar a lista, vou vir aqui ó, na minha workspace, vou abrir minha pasta comercial e aqui eu tenho os scripts de venda. Então ele vai puxar todos os scripts de venda que tiver dentro dessa listinha aqui, ele vai puxar aqui para mim. E aqui eu posso pôr o nome de scripts, assim que escreve, não sei, deixa assim mesmo, script, pesquisar aqui, não passar vergonha, né, script, assim mesmo, script de venda, ou seja, qual foi o script de venda utilizado nesse prospect, certo? Então vamos adicionar aqui. Tá aí já o script de venda. Deixo sempre visível os campos aqui, as informações, certo? Então, tudo que eu preciso está aqui já de informações nos meus prospectos, certo? Então, o que acontece? Aqui agora eu vou começar a criar a minha lista, tá? Vou começar a criar a minha lista e vou gerenciar essa lista aqui. E essa lista vai estar sempre integrada com as demais listas, tá? Então, o que acontece? Eu vou até adicionar aqui um cliente 1. Exemplo. Cliente 2. E um cliente 3. Deixar só 3 aqui, tá? Então aqui eu vou colocar o responsável por essa prospecção aqui. Sempre quem vai fazer, coloca aqui como responsável, né? Aqui, data final. Na verdade mesmo, isso aqui nós não precisamos utilizar. Então isso aqui, como é coluna padrão, não exclui. Isso aqui só se oculta. Então você vem aqui, clica no botão direito e oculta, pronto. Tá? Então aqui eu deixo a prioridade, né? Então caso a gente precise dar uma prioridade maior por determinado motivo, então a gente vai listando aqui por prioridade. E aqui nos comentários nós podemos documentar o que for acontecendo. Por exemplo, pediu para ligar às 15 horas. Dou um Enter, vai ficar aqui documentado. E aqui do ladinho aqui ele vai me dar aqui a data. Agora de pouco, mas vai ficar a data fixa ali. Pode vir outra pessoa da equipe aqui responder. Eu posso vir editar essa mensagem. Dentro dessa mensagem eu posso adicionar um arquivo. Esse comando de base aqui, ele me dá vários comandos. Eu posso adicionar várias integrações aqui dentro, né? Mencionar uma tarefa, uma arroba, mencionar outra tarefa, adicionar um emoji, marcar uma pessoa nessa tarefa e por aí vai. São diversas, tá? Então, aqui em proprietário eu vou colocar aqui cliente 1. Vamos supor aqui que o nicho desse cliente 1 é energia solar. Aqui no Instagram, vou colocar aqui só de exemplo, tá? Só do Instagram mesmo. Dá um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Em todos. Só pra gente ter um exemplo, pra vocês verem como que vai ganhando vida aqui a nossa lista, tá? Então vou colocar aqui um site de exemplo. Copia, cola. Aqui na região, vamos supor, Belo Horizonte.
vai aparecer aqui, ó, Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu deixo sempre visível todas as informações, que eu vou copiar e colar pra gente ter noção. E aqui como é que vai funcionar? Aqui, ó, se eu clicar aqui, ele vai me dar todos os elementos que estão na lista script de venda. Ou seja, assim, quando eu for adicionando aqui na minha lista de scripts de venda, já vai aparecendo aqui para mim. Então, eu posso vincular aqui nesse cliente o script que foi usado especificamente nesse cliente, para a gente saber qual que é o script que está mais funcionando, tá? Então, vamos supor, do ladinho aqui, eu vou ter os meus status, certo? Então, o que acontece? A gente vai clicar no status e aqui vai ter primeiro contato, reunião agendada. Então, sempre aqui nos prospectos, o objetivo é agendar uma reunião de apresentação, né? O primeiro contato e tal, mas a venda ela ocorre na reunião de apresentação. O que acontece? Vamos supor que esse clientinho aqui teve o primeiro contato, né? Aqui, ó, a gente pode perceber que aqui ele tem agrupar por, que tem status, responsável. Então, se eu colocar aqui, ó, campo personalizado e por nicho, ele vai separar aqui por nicho. Então, a gente pode agrupar essas tarefas por diversos formatos aqui. Ele vem por padrão status, então ele vai separando, é como se fosse um funil. Aí tem o primeiro contato, depois de primeiro contato ele vem para reunião agendada, depois vai descendo, proposta enviada e tal. E aqui a gente pode mudar a ordem também, se é subindo ou descendo. Então, se eu pôr aqui descendo, ó, ele vai me dar primeiro caixa de entrada e depois vai descendo assim como está aqui na lista. Então vem caixa de entrada, depois desce para primeiro contato, depois reunião agendada, proposta enviada, vendido ou perdido, beleza? E aqui vamos supor que eu tenho a minha reunião agendada. Eu fiz o primeiro contato com o cliente lá, deu certo, reunião agendada. Então vem para reunião agendada e aqui eu vou colocar a reunião de apresentação, a data. Então aqui eu coloco a data, por exemplo, hoje vai ficar laranjinha, né? Se eu der aqui como vendido, ele vai ficar aqui laranjinha ainda, mas depois ele passa, ele não fica vermelho. Vamos supor que atrasou aqui. Então ele, quer ver? Ó, 2 dias atrás, já ficou cinzazinho aqui. Significa que eu concluí dentro do tempo. Ou seja, ele vai te avisar com as cores ali na data, né? Se está perto para vencer, se já venceu, se foi concluído no tempo. Beleza? Vamos pôr aqui que é hoje. E aqui eu não tenho um script ainda, mas vamos supor aqui que tem um script teste. Ó, ele vai ficar aqui. E aqui dentro, criou uma tarefa. Dentro dessa tarefa eu posso descrever o meu script. Aqui dentro, tá? Lembrando que todas as tarefas, elas, dentro delas você pode ter uma visão mais ampla aqui da tarefa, tá? Então aqui você pode adicionar uma descrição, né? Dentro desse cliente aqui. Aqui eu sempre costumo colocar os pontos fracos desse cliente. Ou seja, não tem um site, rede social ruim, sem linha editorial, ou não faz tráfego. E aqui eu vou listando, e quando a gente fizer a ligação para esse cliente, nós vamos apontar essas dores que ele tem que nós conseguimos resolver. É uma maneira mais fácil de você conseguir agendar essa reunião e converter esse cliente. Beleza? Então vamos dar sequência aqui. Tá. Então vamos supor aqui, eu tenho esse cliente aqui, que foi vendido. Qual que é o próximo passo depois de vendido? Ele vai vir aqui para vendidos, né? E aqui em vendidos vai ser feito um outro processo. Beleza? Então o que acontece? Antes de mais nada, vamos organizar aqui essa pasta aqui, vendidos, né? Primeiro passo, a gente vai configurar aqui os status, né? Então o cliente chegou aqui em vendido, tem outro processo, e aqui nós vamos listar o passo a passo desse processo, né? Então vamos lá, aqui eu já tenho até ele salvo já. Ó, setor comercial, vendidos. Então já tem ele aqui pronto, ó. No caso, o que acontece? Caixa de entrada, né? Por exemplo, vendeu lá
na lista prospectos, ele vai vir para vendidos. Então, a gente já adiciona aqui em caixa de entrada que nós vamos definir o que nós vamos fazer com esse cliente, qual que é o processo. Então aqui, ó, o primeiro passo é sempre criar um grupo no WhatsApp. Para que nós entendemos que isso é legal, né? E até o Jean fala muito isso, da FAST. Ou seja, isso aqui é uma forma de segurar o cliente. Ele vai entender no subconsciente dele ali que ele tem já um compromisso com a nossa empresa. Então, o primeiro passo, até mesmo antes do contrato, qualquer coisa ali, por exemplo, foi vendido, a gente já cria um grupo no WhatsApp. E dentro do grupo a gente faz o desenrolar as demais coisas, tá? Então, o que acontece? Naquele primeiro contato ali com o cliente, foi vendido e tudo mais, agora vai o processo, né? A gente já vai integrar outro setor aqui dentro, que é o setor financeiro, que é para fazer o contrato e tudo mais, organizar o contrato, criar a primeira fatura do cliente e tudo mais. Isso nós vamos também fazer uma outra aula, né, em sequência, falando sobre esse processo financeiro, essa integração. Aqui é mais para a gente ter o departamento comercial bem configurado, tudo certinho, beleza? Então vamos lá. Aqui em preencher dados do cliente, nós vamos preencher os dados que nós vamos precisar para enviar com esses dados ali já para o financeiro, tá? E aí, preenchendo esses dados, nós vamos enviar para o setor financeiro. O setor financeiro vai criar o contrato, vai anexar, depois vai mandar de volta. E aí, quando o setor financeiro mandar de volta, ele já vem para um status de concluído aqui, onde vai estar o contrato pronto. Depois que o contrato está pronto, eu vou só dar uma revisada e jogar para o sucesso do cliente. No caso, o departamento comercial vai fazer isso. E aí o sucesso do cliente é quem vai fazer a integração desse cliente dentro da nossa máquina, dentro da nossa empresa. Beleza? Então, vou dar até um salvar aqui, ó, pra gente continuar. Certo, então já temos aqui nosso status configurado, né? E agora, depois de configurar o status, nós temos as informações, né? Então aqui já são informações que nós vamos precisar para começar a integração desse cliente, criar o contrato, mandar para o setor de sucesso do cliente e tudo mais, beleza? Então o que acontece aqui? Nós vamos utilizar aqui, por padrão, vamos adicionar um plano. Tá, aqui eu uso lista suspensa, vamos pôr aqui plano. E aqui no plano você vai descrever os seus planos que você tem na sua agência. No nosso caso aqui a gente usa o Platina, Diamante e o Mestre. Diamante e Mestre, beleza. Nessa ordem, Platina, vou pôr aqui um azulzinho, Diamante, essa corzinha assim mais de Diamante Rubi mesmo, e Mestre vermelhão. Vamos adicionar. Já vou ter aqui nossa coluna de plano, né? Essa coluna de plano vem por primeiro aqui, antes das demais. Depois eu deixo aqui prioridade. Essa data final eu não vou usar, vou ocultar. Tá? E aqui em responsável, vou ocultar por enquanto. Depois eu vejo o que dá pra gente fazer. Então é bom. Outra coisa que eu gosto sempre de fazer é sempre limpar tudo. Limpo tudo. Depois adiciono só o que eu vou utilizar aqui, tá? Então, vamos lá. Vou adicionar aqui agora comentários. Então aqui em nova coluna eu tenho as personalizadas. E aqui aparecer, esconder, eu vou ter tudo que eu tenho aqui disponível até no plano gratuito. Esse plano que eu estou usando é o ilimitado. Tem um plano business, depois nós vamos falar também sobre os planos, se vale a pena, como é que funciona e tudo mais. Tá? Então vamos lá. Aqui eu vou utilizar o de comentários. Todo comentário relacionado a essa tarefa vai ficar aqui. Beleza? Então depois nós vamos adicionar um outro aqui de texto. Que aí vai ser o mesmo até, inclusive, lá aqui do setor, tá? Então, outra coisa que é legal, interessante a gente fazer aqui é o seguinte. Tá. Se você já tiver aqui, você duplica. Vou até fazer isso mesmo aqui, ó. Seguinte. Então aqui o que nós podemos fazer? Nós podemos vir aqui em Prospects, né? Tudo isso aqui que a gente já fez, essas colunas que a gente já adicionou, vai copiar, vai duplicar, ou seja, eu não vou precisar criar isso aqui de novo
manualmente aqui na área de vendidos. Então o que acontece? Eu venho aqui prospects, dou um duplicar, coloco aqui vendidos, cópia, copiar tudo mesmo, cria a lista, ele vai me dar uma lista aqui, pronto, vou colocar até aqui embaixo, aqui, ó. Aqui embaixo de vendidos, beleza, aqui eu já tenho, certo? Então, aqui eu vou adicionar o mais, né? Então, quando esse cliente, vamos supor aqui, ó, vou até fazer uma simulação. Estou aqui em Prospects, aqui em Vendidos Copy eu vou limpar. Não preciso dessas tarefas por agora. Porque quando o cliente cair aqui, ele já vai vir com as informações. O que acontece? Aqui em Prospects eu tenho esse aqui, ó, que foi vendido. Vou clicar aqui, marcar do ladinho aqui, e tem que mover tarefa. Então vou mover a tarefa com todas as atualizações e as informações que eu já fiz ali. Vai vir para vendidos copy, certo? Aqui ele já veio para cá, ó, vendido, tá? Outra coisa que eu preciso fazer aqui é só configurar aqui os status, né? Que aqui ele está com o status anterior ainda. Como eu já tenho meu salvo aqui, isso que é bom salvar os modelos, que você vai só salvando, deixando prontinho ali para a gente utilizar de novo. Vendido, tá. Aqui de vendido ele vai pedir para a gente adicionar em qual status nós vamos querer jogar ele na outra lista, ou seja, é a lista, né, de vendido, tá? Então aqui caixa de entrada, aqui eu posso colocar aqui já direto, ó, em criar grupo no WhatsApp. Dou um concluído, ele já vai para outra lista, para o status de criar grupo. Ó, já veio para cá, tá vendo? Criar grupo no WhatsApp. Então agora o próximo passo é seguir essas etapas aqui, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar um grupo no WhatsApp. Depois de criar o grupo no WhatsApp, eu vou preencher os outros dados dele. Então agora aqui nós vamos adicionar outros dados desse cliente que nós precisamos preencher, tá? Então, depois de reunião de apresentação aqui, nós podemos até adicionar aqui o e-mail. Um e-mail operacional ou e-mail para contato. Nós vamos adicionar uma nova coluna de e-mail. Vamos ver aqui onde que ela está aqui. Aqui, ó, ela tem essa coluna de e-mail aqui, mas vai vir como link para abrir em outro lugar. Eu prefiro colocar aqui um texto normal, porque daí ele vai ficar aquele botãozinho verde do lado para copiar. Você copia e cola em qualquer lugar, com um clique ali é bem rápido. Então vou adicionar aqui e-mail. Adicionar. Pronto, já tem aqui e-mail, né? Agora eu vou adicionar as informações aqui de contrato. Um campo de data, que vai ficar início do contrato. Início do contrato. Que nós vamos marcar aqui qual é o início do contrato. Nós temos outra data, outro campo de data. Vamos colocar aqui término do contrato. Aqui nós gostamos de pôr também o arquivo do contrato. Então nós vamos colocar aqui uma coluna de arquivos. Pôr aqui o arquivo do contrato. Dá um OK. Vai ficar aqui. Temos também, né, quantidade de meses do contrato. Então aqui nós vamos colocar um texto normal mesmo. Na verdade, aqui a gente pode até pôr aqui, tem números. Tem a coluna números, cadê? Vou pegar aqui, ó, tenho dinheiro, ó, número, tá vendo? Então posso colocar aqui, ó, contrato, meses, ou seja, quantos meses foi esse contrato. E aqui eu vou adicionar. E por fim o ticket, que eu vou adicionar uma coluna de dinheiro e pôr aqui o ticket. Qual foi o ticket pago por esse cliente? Beleza?
Então aqui nós já temos todas as informações, vamos terminar de preencher para enviar para o departamento ali financeiro, para eles criarem o contrato e fazer o envio para o cliente e acompanhar todo esse processo de contrato, né? Assinou o contrato, o departamento financeiro vai adicionar o arquivo desse contrato, deixar tudo certinho e vai mandar essa tarefa de novo aqui para o setor de vendidos. Eu vou até tirar aqui esse vendidos aqui, vou deixar só esse, dar uma renomeada nele aqui, tirar esse cópia e pronto. Vou lá. Top. Então vamos lá. Eu vou adicionar qualquer informação. Para a gente simular aqui. Pôr aqui o início do contrato é hoje. Término do contrato por 6 meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hoje é dia 28. Após 6 meses, que vai o arquivo do contrato. Quem vai adicionar isso aqui é o setor lá. Ó, 6 meses, o ticket de 997, por exemplo. Certo? Aqui embaixo, ó, eu posso calcular a somatória ou a média. Deixa eu ver. Olha aí, aqui, ó. Somatória, média ou intervalo. Então aqui, se tiver várias tarefas aqui, vários elementos, ele vai calcular o ticket ou o número de todas elas e dar o número total embaixo aqui, tá? Então aqui já tenho preenchido os dados. Então aqui, qual é o próximo passo? Eu vou enviar para o setor financeiro, né? Que aqui já é outro setor. Não cabe a nós aqui agora mostrar isso daqui porque nós estamos estruturando o departamento comercial. Aqui já é uma integração do departamento financeiro que nós vamos enviar lá e tudo mais, tá? Vamos supor que já passou pelo setor financeiro e vai voltar, né, para a gente de novo. Quando o departamento do financeiro enviar de volta, ele vai vir aqui para contrato pronto, né? Depois de contrato pronto, eu só vou dar uma revisada e jogar ele aqui para sucesso do cliente. Então, a partir de agora, o que acontece? A gente vai integrar esse cliente dentro da nossa máquina, dentro do nosso sistema de gestão para começar realmente a trabalhar em prol desse cliente aí, tá? Então, se o cliente for perdido, ele fica aqui. Então, aqui em perdidos, a gente vai criar aqui etapas, ele é totalmente personalizável, tá? O que acontece? Nós vamos configurar aqui, ó, os status. Aqui nós não precisamos adicionar muita coisa, nós não adicionamos, é só para ficar nessa lista aqui mesmo que foi perdido, né? Então vamos salvar aqui, ó. Aqui depois pode ser personalizável, é só adicionar aqui um outro status e por aí vai, tá? Então nós deixamos assim. Basicamente o que nós queremos aqui é o seguinte. Nós vamos adicionar aqui, ó. Vamos tirar aqui primeiro essas colunas. Então nós vamos trazer o cliente para cá. Na verdade aqui também é legal você duplicar. Então vou excluir aqui, ó. Porque o cliente que for perdido ele já vem com todos os dados que a gente fez aqui em vendidos. Tá perdido. Então a gente vai duplicar essa lista, colocar aqui perdidos. Copia do jeito que está mesmo, depois você apaga as informações que está lá. Aqui em perdidos, vou trazer perdidos para baixo aqui de vendidos. Organizar a ordem. Perdidos. Beleza? Vamos supor que esse mesmo cliente aqui foi perdido. Aqui nós vamos organizar agora aqui de novo, porque eu fiz uma duplicata. Vamos organizar aqui os estados. Então aqui, a gente pode pôr aqui. Perdidos, até colocar aqui um custom. Perdidos, exclui, encerrado. Certo. O que acontece? Agora,
aqui nesse caso não vai vir estas informações, né? Ou não vem essas informações. Então vamos dar um ocultar aqui, certo? Então vai vir só até aqui, data de reunião de apresentação. E talvez o e-mail também é legal deixar aqui. Esse início do contrato nós vamos fazer o quê? Ocultar essa coluna. Ocultar. 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 Vou deixar aqui. Esse ticket também é oculto. Pronto, temos as informações do cliente. Basicamente, que nós vamos colocar aqui duas datas. Pôr aqui, ó, a data que foi perdido. E outra data. Entrar em contato novamente. Vai ficar bem grande isso aqui. Até para otimizar isso aqui. Colocar outro nome. Então vamos supor que foi perdido hoje. Então vamos supor que a gente tem que entrar com 3 meses. Entrar de novo em contato com esse cliente. Porque ele pode estar em outra etapa da empresa. Pode estar acontecendo outra coisa. Naquele momento ele já tem entendido que ele realmente necessita disso aqui. Então nós vamos entrar em contato com ele de novo. Tá? Então daqui é o seguinte. Todos os clientes que bater aqui, né, a data certa aqui, nós vamos colocar ele de novo na lista de prospectos para ele passar de novo por um processo de prospecção. Beleza? Aqui em scripts de venda, nós vamos organizar aqui dentro os nossos scripts. Tá? Sempre, primeira coisa de tudo, é organizar os status. Tá? Então aqui em scripts, o que acontece? Nós vamos organizar aqui da seguinte maneira. Dá um custom aqui. Novo script. E nós vamos colocar criando. Iniciar teste, ou seja, iniciar o processo de teste com esse script. Se ele está em teste. Se precisa otimizar alguma coisa. Depois aqui vem validado ou falhou. Validado, falhou, tá certinho. Otimizar que eu vou pôr aqui uma corzinha azul. Em teste vou pôr laranjinha. Iniciar a fase de teste um amarelo. E criando, na verdade eu vou pôr aqui criando, iniciar a fase de teste. Esse roxinho aqui, meio roxo, né? Aqui vou pôr encerrado. Certo? Então a gente já tem a lista de status pronta. Vou dar um salvar para ela já entrar em vigor aqui na nossa lista. Pronto, já está aqui. E aqui dentro desse script, aqui eu estou criando agora. Então basicamente o que eu utilizo aqui é o seguinte. Eu vou ocultar tudo isso aqui. Aqui você pode personalizar da maneira que você quiser, tá? Então aqui basicamente o que eu vou adicionar aqui é o seguinte. Eu vou adicionar aqui um rótulo. E aqui no rótulo nós vamos colocar a categoria. Esse script aqui é para ser usado aonde? Então tipo, nós vamos usar ele em cold call, presencial. Então a gente coloca aqui. Né? A gente coloca aqui, certo? Script de tráfego pago já não entra aqui porque é um funil, né? Então isso aqui basicamente é script para formas orgânicas, beleza? Vou certinho aqui, eu posso até adicionar uma cor. Adicionei uma cor, vou colocar aqui uma lista suspensa e definir qual é o nicho. Ou seja, tem script que você pode criar só para determinado nicho, como nós criamos aqui. E aí você pode... Você pode ir personalizando aqui do jeito que você quiser. Mas o que eu vou utilizar aqui mesmo é aqui dentro o campo de descrição. Tá?
tá? Vou até pegar um modelinho aqui só para vocês terem ideia, basicamente, de como que é feito. Basicamente um roteiro mesmo. Introdução, se o cliente fala, ou seja, passando pela secretária, quais são os processos, depois que passar pela secretária, inicia o script, né? E aí aqui a gente vai deixar esse script pronto aqui. Esse script aqui eu chamo de IPF, depois nós vamos falar mais sobre ele. Deixar ele aqui já. Tá? Então eu tenho um script aqui IPF, que em Prospector eu já posso linkar esse script que eu fiz ali. Aqui, tá vendo? Já vai ficar aqui. Posso deixar ele aqui, e aqui mesmo eu posso abrir já esse script. Ele vai abrir aqui pra mim, ó. Tá vendo? Top. O teste, deixa eu tirar aqui esse script daqui. Beleza. Por último, nós temos os relatórios, que é onde nós vamos controlar, né, todos os meses os nossos resultados. Para saber como é que a gente está indo, para onde a gente está indo, como é que está cada coisa e tudo mais, ter esse controle. Tá? Então aqui, o que nós vamos fazer? Deixa eu limpar aqui. Primeira coisa de tudo, chegou na lista. Eu gosto de limpar isso aqui, ó. Limpa tudo. Pronto, limpinho. Então a primeira coisa sempre. Eu posso clicar aqui com o botão direito ou clicar nos 3 pontinhos. Eu prefiro o botão direito mais rápido. Listar status. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é listar os status, tá? Quais são os status que nós utilizamos aqui para esse processo? Aqui basicamente nós temos uma nova venda, vendido e perdido. Basicamente é isso. É um relatório para você saber realmente quantas perdas teve e quantas vendas teve. Dentro de cada tarefa, a gente pode... Quem é que tá puxando, Maria? Quem é que tá puxando? Quem é que tá puxando? Essa mangueira aí? E quem tá fazendo barulho? Sai daí, vai pra lá, pra trás. Antes que eu saia aqui, vai. Então, vendido, perdido, encerrado. Que, como eu já falei, a gente pode personalizar da maneira que quiser. Existem inúmeras formas. Todo dia, basicamente, como eu gosto muito de processo de gestão, eu tenho uma otimização todo dia para o sistema. Todo dia eu faço uma atualização. Claro que isso para mim, eu faço meus testes, depois passo por um processo para ensinar a galera que está com a gente, né? E aí a gente coloca em vigor essa atualização, tá? Não sai fazendo a atualização toda, porque nem todo mundo pega tão rápido quanto a gente que está aqui todo dia mexendo e tudo mais. Então a gente precisa ter esse cuidado também, tá? Então, já tenho meus status aqui definidos. Qual que é o próximo passo? Nós vamos trabalhar em cima da nossa lista aqui agora. Então, o que eu gosto de fazer aqui, ó? Eu vou pegar aqui, eu vou excluir esse, tá? Eu já tenho, na verdade, deixa eu ver aqui. Eu não tenho salvo aqui esse modelo. Então já é um modelo para você salvar aqui, ó. Então eu vou salvar aqui um novo modelo. Relatórios. Tá aqui no setor comercial. Na lista de relatórios. Então sempre coloco assim o departamento e o nome da lista. Salvou. Maravilha. Vou salvar aqui que eu vou utilizar já. Para mim não ter que criar de novo os campos que eu vou utilizar aqui, eu já vou pegar os campos que eu tenho aqui de vendidos. Ó, então vou excluir isso aqui. Já salvei os status. Vou pegar aqui vendidos. Vou dar um duplicar. Vou pôr aqui relatórios. Copiar lista.
tem aqui criado, eu posso... Aqui é o seguinte, já vou até deixar aqui esse cliente teste aqui. O que acontece? As informações que nós vamos precisar aqui, né? Aqui é só para metrificar, não preciso de informações de dados do cliente aqui não. Basicamente o que eu vou fazer aqui, o nome do proprietário nem precisa, vai estar o nome da empresa aqui, certo? Então o que acontece? Eu removo isso aqui da lista, tira. Comentários eu posso deixar, prioridade não utilizo. Responsável, posso até deixar o responsável aqui, você vai julgar aí, tá? Deixa o nicho, Instagram não preciso, removo da lista. Site, não preciso, removo da lista. Região, aqui eu posso deixar para qual região está vendendo mais. Isso aqui é legal. Então, reunião de apresentação não precisa, remove da lista. E-mail também não. Início do contrato não. Não. Arquivo contrato muito menos. Contrato meses não. E o ticket, beleza, tá? Outra coisa que é interessante colocar aqui é qual foi o plano que foi vendido. Então vou adicionar aqui o plano. E aqui em plano nós vamos definir nossos planos. Inclusive acho que já tem até aqui. Salvo. Ó, aqui nós temos os nossos planos, tá? Outra coisa que é interessante, só para fazer uma ressalva aqui, toda lista, todo o campo personalizado que você gera aqui, ele fica no seu banco de dados aqui, ó, de salvos, que é a biblioteca, né? Seus campos personalizados. Ou seja, se você coloca esse campo personalizado aqui, ele salvo, e precisa utilizar ele em outra lista, ele já vem com as atualizações aqui, eu não preciso ficar adicionando toda vez. Tá? Então isso é muito legal. Como vocês podem ver, adicionei aqui, isso aqui já estava na minha biblioteca de campos personalizados, então ele já puxou com as escritas aqui, ó, com os planos tudo certinho, beleza? Isso aqui é legal para a gente ter, porque depois nós vamos criar relatórios, né? Vou até colocar aqui mais, só para vocês terem uma noção. Depois a gente pode criar relatórios e saber o que está mais vendendo, para que está mais funcionando, qual foi o faturamento de tal mês e tudo mais, qual que é a cidade que a gente está mais atingindo, certo? Então isso aqui eu posso puxar num relatório com os painéis, nós vamos fazer também uma aula sobre os painéis, tá? Que eu posso colocar aqui a minha região, chutar aqui qualquer região aqui, ó. Aqui no ticket, adicionar um ticket aqui, ó. Só vou preenchendo aqui pra gente ter noção aqui. Tá vendo que aqui ele vai aumentando aqui, vai somando. Isso aqui eu posso puxar tudo numa dashboard. Isso é legal porque daí nós vamos saber. Ah, e outra coisa que eu tinha até esquecido aqui. Nós vamos precisar aqui colocar também, para a gente não se perder, uma nova lista suspensa com mês. O mês referente. Na verdade eu já tenho aqui salvo, então como é que funciona? Então é um exemplo legal. Use o campo da biblioteca, ou seja, os campos personalizados que eu já tenho salvo. Eu vou digitar aqui, ó, mês. Eu já estou utilizando isso em outras áreas de trabalho minha. Então aqui, já está aqui salvo, eu vou utilizar e ele já vai vir aqui com tudo escrito, tá? Então a gente vai adicionar aqui, eu até gosto de colocar um mês aqui para frente. A gente vai colocar aqui, por exemplo, foi tudo vendido esse mês, vamos supor. Dezembro. Sempre eu gosto de deixar visível isso aqui. Beleza, vou só colocar aqui, ó, qualquer coisa, só pra gente ter a lista tudo certinho, beleza? Então olha que legal, isso aqui já vai começando a ficar legal a brincadeira. Então, nós vamos precisar aqui organizar da seguinte maneira. Agrupar isso daqui, né? Agrupar e depois aqui de vendido nós podemos
colocar aqui, já veio até com o status errado aqui. Esqueci de colocar o status, então vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Relatório. Comercial relatório. Então já está aqui, tudo certinho. Vou dar um salvar. Vai me dar aqui o sucesso do cliente, vou colocar tudo em nova venda. Ou seja, está tudo em sucesso do cliente, eu posso mudar para nova venda. Pronto, já aplicou ali os status que eu quero. Então já está tudo aqui. O que acontece? Nós vamos precisar, eu gosto de agrupar aqui pelos meses. Como assim? Aqui ele está agrupando por status. Então se eu mudar alguém aqui para vendido, por exemplo, ele vai sair, né, do grupo aqui de nova venda e vai para vendido, tá? Então eu gosto aqui de vir em campo personalizado e pôr pelo mês. Então ele vai me dar esse mês aqui, ó, dezembro. E se eu adicionar, por exemplo, vamos supor que essas outras duas vendas aqui já estão vendidas. E aí, o mês dessa venda, vamos supor aqui chute, né? Só para a gente ter uma ideia, foi em janeiro. Então eles vão sair daqui e vão se agrupar só onde está janeiro aqui, certo? Às vezes dá um bugzinho assim, ó, é só dar um atualizar ali, já era, tá tudo certo. Tudo vendido, beleza, certo? Então aqui, com o decorrer do tempo, o que eu posso fazer? Eu posso ir encerrando essas tarefas, até mesmo depois de criar o relatório relacionado a isso aqui, criar uma dashboard com esses dados, eu posso ir encerrando, porque eles vão sumindo aqui da minha lista e vão ocultando. O que acontece? Para mim, se eu quiser consultar depois, o que eu faço? Aqui em cima tem mostrar fechados. Então todos os quadros fechados vai mostrar se eu clicar aqui, tá? No caso não é o caso aqui. Então para todas as listas isso pode ser aplicado, isso é muito legal, tá? Porque nós vamos enxugando o nosso quadro de trabalho aqui e vai ficando só o que nós precisamos no momento ali, tá? Então basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado, tenha ficado bem didático aí. Agora é você criar o seu setor comercial aí. E se você já tem ele criado e tem alguma coisa que apareceu aqui para você não, um insight legal para você atualizar aí o teu departamento comercial, tá? Aguardem as próximas aulas que nós vamos falar bastante, né, sobre os demais departamentos. Temos muitos departamentos aqui, que é a nossa área de trabalho principal hoje, né? Então nós temos o setor financeiro, sucesso do cliente, criação, tráfego, websites e essa área aqui só da agência que a gente controla, né? Então tem muito assunto para falar. Então se você não é inscrito, já se inscreve no canal. Todo vídeo novo que tiver, se você quiser aprender tudo sobre gestão de uma agência ou urgência, você está no canal certo. Então se inscreve, ativa o sininho que todo vídeo novo que sair você já vai receber um sininho, né? Já vai receber a notificação no teu celular. Beleza? É nóis, tamo junto e até a próxima.